Agora sim, vamos falar com a doutora Patrícia Bertes, que ela é implantodontista e ortodontista. E vamos falar sobre aquele probleminha que nós, mães, sofremos muito em relação às crianças, que geralmente adoram um docinho, um bombonzinho, um chocolate. E é difícil, viu, doutora, para a gente, enquanto mãe, negar algum docinho para aquela carinha que fica pedindo mais um e mais um. É bem complicado, viu? Boa noite, doutora. Obrigada pela gentileza de atender nosso convite. Boa noite, Elise, tudo bem? Tudo Então, ótimo. é bem complicado, né, Elise? Aquelas carinhas pedindo doce, querendo doce, e a Nossa! gente tem que dizer não, muito triste mesmo. Doutora, mas como começa a formação da cárie nessas criaturinhas tão pequenininhas? Então, é o excessivo, né, de doce, de açúcar. Então, a gente tem que cuidar dessas crianças, não dar tanto doce, tanto alimentos com açúcar, realmente fazer uma dieta, né, de açúcar nas crianças. E muito importante a escovação, o uso do fio dental, da pasta de dente com flúor também, que é muito importante, ajuda nessa manutenção das crianças para não ter esse tanto de excesso de cárie. Então, são vários pontos que a gente tem que observar, que os pais têm que ficarem atentos para a gente tentar minimizar ou até mesmo não ter essas cáries nessas crianças. Então, é a alimentação, um dos principais é a alimentação com excesso de açúcar, a gente ficar de olho e balancear essa dieta. A escovação muito importante, supervisionada pelos pais ou por alguém responsável. O uso do fio dental também em criança é muito importante. A gente acha que é só adulto fio dental, não. Em crianças também tem que ter o uso de fio dental constante. E também a pasta de dente, a partir dos 2 anos. A gente já recomenda o uso com flúor, porque é muito importante, ajuda muito contra as cáries. Doutora, apareceu aquele primeiro dentinho, a gente já começa ali a higienização, aquela pastinha com um gostinho de uva, de morango, mas que tem um flúor para a criança não estranhar tanto, mas já tem que tomar as providências para manter, não é, a higiene. Sim, já temos que manter os primeiros dentinhos, né, bebezinho, 6, 7 meses. A gente pede para os pais a escova machuca, então a gengiva do neném, então a gente faz com uma gaze, uma limpezinha mesmo com uma gaze todos os dias, depois de todas as mamadeiras, né, para não dar aquelas famosas cáries de mamadeiras, que bebês também, se a gente não higienizar, eles também dão cárie. Então tem que ser higienizado desde a primeira dentição, o primeiro dentinho que nascer, a gente já tem que estar cuidando dele. Mas o dentinho de leite, ele já dá a cárie, doutora? Não, ele não dá cárie, ele nasce saudável. Se a gente não cuidar, se os pais não cuidarem, não fizerem a higienização correta, ele sim vai dar essa cárie. Alguns pais ficam pensando, é um dentinho de leite, ele vai ter que sair mesmo para dar lugar ao dente permanente, não precisa ter tanta preocupação. Só que não é bem assim, não é, doutora? Não, não é bem assim. A gente tem que preocupar sim, porque até esse dente de leite é infectado, né, com a cárie, ele pode prejudicar também na hora o permanente. Então, não é só simples assim, vai cair, depois a gente olha. Não, a gente tem que preocupar porque eles também levam a outros tipos de doença, né? A gente pode ter uma doença na gengiva também. Então, uma coisa vai levando outras piores. Então, a gente tem que olhar o quanto antes. Por Não é só exemplo, porque é um leite que a gente não tem que olhar. o dentinho de leite, ele aparece uma cárie, o pai ou a mãe não cuidam adequadamente. O dente, quando ele cai, o dente permanente, ele já nasce mais fragilizado, é assim? Se ele tiver sido contaminado, sim. Ele já pode até nascer com uma cárie, por exemplo. E como é que a gente faz o tratamento? Leva no dentista, faz a limpeza, faz o tratamento como se fosse um adulto mesmo, normal, com todos aqueles equipamentos, só que mais divertido, né? Para a criança não ficar tão assustada. Isso mesmo. São dos mesmos jeitos, a gente faz uma limpeza, né? A gente faz também as restaurações. A gente tira a cárie e a gente coloca o material obturador, que é uma resina ou outros materiais, dependendo de qual dente que é,
a gente escolhe o material obturador, mas é como se fosse de um adulto mesmo. A recomendação também, não é, doutora, é que os pais deem o exemplo, né, para essas crianças. Se eles escovarem corretamente, várias vezes ao dia, na frente das crianças, muito provavelmente elas vão se sentir estimuladas, né, a fazer o mesmo. É muito importante mesmo os pais mostrarem seu exemplo dentro de casa, né? E eu gosto muito de falar com os pais também quando a criança não quer escovar, não tem interesse, comprar aquelas escovas elétricas que são chamativas, de personagem que eles gostam. Isso também ajuda bastante. Olha aí, a gente está vendo imagens, inclusive, de pais escovando os dentes, fazendo a higiene bucal junto com as crianças. E, ao mesmo tempo, a gente vai dando aquela explicada, né? Você escova primeiro aqui, depois aqui, cada um vai ter a sua maneira, né? Quando tiver maiorzinho. Mas, a princípio, eles acham até divertida, né? Essa brincadeira. E é muito importante ali, a família estar junto, né? Na escovação, o pai, a mãe mostrando como é que é, fica divertido, não fica uma coisa muito obrigada, né? Então acaba que ele na rotina deles mesmo, daqui a pouco estão fazendo sozinhos, sem a gente ter que ficar mandando. Aquele creme dental que tem um sabor, ele pode ser utilizado até que faixa etária? Ele pode ser usado na infantil, mas até 7, 8 anos eles gostam bastante, mas até os 12 não tem problema, a gente pode usar com gostinho, não tem problema não. Como é que a gente deve fazer para que a criança tenha a rotina de escovação diária dos dentes, que ele sinta que é importante essa escovação? Eu tenho um filho de 9 anos e às vezes ele bota uma certa dificuldade na hora de escovação e eu tive que apelar, doutora, eu tive que pegar a internet e mostrar crianças com a dentadura bem prejudicada. Diz, olha, você quer ficar assim, senão vamos escovar os dentes. Eu tive que apelar. Usei Tem essas várias armas. histórias assim. Eu tive que usar essa arma para conseguir fazer com que ele foi correndo para o banheiro escovar os dentes. Pelo menos isso eu consegui. É uma arma poderosa. Muitas mães fazem isso e funciona, viu? Mas antes de chegar nesse caso, a gente tenta conversar mesmo, tem que ter o diálogo. Tem que falar e tentar dialogar e conversa mesmo. E mostrar, o papai tá escovando, a mamãe tá escovando, tem que escovar, senão o dentinho vai cair, vai doer. E a explicação e o exemplo. O exemplo em casa também é tudo, sabe? Às vezes a gente na correria escova e não dá atenção, não chama para ver, é bom é chamar, olha que a mamãe tá escovando, vamos escovar junto? Então essa proximidade assim com a criança é bom. Mas na correria não dá do dia a dia, né? Mas isso é muito importante, desde pequenininho, você chamar a mamãe vai escovar, vamos escovar com a mamãe, com o papai, e já incentivando. Então acaba sendo uma coisa natural. O exemplo faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, de começar de pequenininho faz toda a diferença. Doutora, e qual a periodicidade que a gente deve levar a criança ao dentista, ou para fazer uma limpeza, ou até um tratamento mais rigoroso? Como é que a gente deve fazer para manter esse calendário? Sim, o importante é de 6 em 6 meses, tanto para criança quanto para adulto. Então, de 6 em 6 meses, a gente faz uma consulta de rotina em qualquer faixa etária. E aí, a partir daí, já mantém, não é, aquela rotina de sempre fazer a consulta ao dentista. Tem crianças que já se assustam um pouco, né, quando ouve aquele barulhinho dos equipamentos no consultório do dentista. Aí você tem que usar um pouco de psicologia também, né, doutora? Temos que conversar, não deixar a agulha, por exemplo, a gente não deixa verde, já tem uma espécie de equipamento que tampa ali, sabe? Toda uma técnica. Hoje no meu consultório eu uso muito anestesia sem agulha, que já também é uma tecnologia muito avançada e as crianças assim não sentem dor, então acaba que não tendo trauma. Desde pequenininho você levando no dentista pediátrico e eles não tendo trauma, não tem por que eles terem medo do dentista. Na verdade, os que têm medo é que já teve algum trauma, alguma coisa, ou ouviu alguma história. Mas se desde novinho foi não acontecer nada, nenhum trauma, for de 6 em 6 meses, a gente vê que essas crianças a gente não tem problema nenhum com eles. Os que a gente realmente tem de medo é que já sofreu ou já ouviu algum relato de sofrimento no dentista.
Desde pequenininho, doutora, já é possível perceber pela arcada dentária da criança que ela vai ter que fazer uma correção, que ela vai ter que usar um aparelho ortodôntico. Dá para os pais já observarem e ficarem atentos a isso? Dá sim. Já, nós que somos profissionais na área, a gente já consegue diagnosticar um pouquinho ali, não, esse talvez vai precisar, ou esse vai precisar 100%, né? Mas os pais ficam um pouco mais difícil com relação a isso, observar certos pontos. Mas ele levando de 6 em 6 meses ao dentista, o dentista, uma hora, se precisar, o dentista vai falar. Para os pais, só se for uma coisa bem severa, que eles vão começar a conseguir perceber. Se for uma coisa leve, passa desapercebido. Que tipo de escova, doutora, a gente deve comprar para a criançada? Aquela mais macia, menorzinha, aquela maior, que tem a cerda mais dura? Todas higienizam ou alguma delas acaba machucando a gengiva? Isso é muito importante, escova. Escova, assim, para todos os meus pacientes, tanto criança como adulto, eu indico macia, ou no máximo média, nunca dura. Porque a dura, você acaba machucando sua gengiva e tendo os outros problemas. E por ela ser também bem dura, às vezes não consegue tirar toda a sujeira que está no dente, sabe? Todo o acúmulo de tártaro, de placa bacteriana. Então, eu sempre recomendo macia, ou no máximo uma média. E a gente não pode, para criança, tem que ser uma cabeça da escova, onde fica as cerdas, tem que ser uma cabeça pequena, menor. Se for muito grande, acaba que a criança não consegue higienizar os dentes do fundo. Então, a gente tem que observar isso também em adultos, que quando a abertura da boca é muito pouca, os adultos têm que tomar cuidado também em comprar uma cabeça de escova um pouco menor. A escova com as cerdas mais macias, ela faz realmente a higienização completa, ela alcança todos os cantos da boca, é tranquilo, pode usar que dá certo. Pode usar, todo mundo tem esse medo. Ah, é muito macia, acaba que não limpa direito, eu não estou sentindo que está limpando. Todos os pacientes fazem esse mesmo questionamento. Podem comprar sem medo. Não, ele limpa, não vai ficar resíduo e não vai machucar sua gengiva, nem seu dente, não vai ter agressão nenhuma ao dente e nem a gengiva e vai limpar 100%. E uma criança ou uma adolescente, doutora, que ela começa desde cedo usando uma escova mais dura, qual é o tipo de problema que ela pode ter na vida adulta? A sua arcada dentária pode sofrer com isso futuramente? Sim, a escova dura acaba dando uma erosão nos dentes, um desgaste nos dentes e também a gengiva, machucando essa gengiva, a gengiva sobe, que a gente fala, uma recessão gengival. Começa a aparecer um pouco da raiz do dente, sabe? Causando cárie ali também, onde vai ter uma corrosão. Acaba acontecendo também sensibilidade, porque vai estar exposto um pouco da raiz do dente. Então, vários problemas, vai puxando outros problemas, sabe? Então, realmente, a escolha da escova é muito importante. Então, e não colocar força. Muitos pacientes colocam muita força na escova de dente. Aí, mesmo com a escova macia, usando força, acaba prejudicando e machucando, né? Tem que ser com suavidade. Demora um pouquinho mais, né? Fazendo ali a escovação, que também dá certo, né? Com a escova mais macia, mais delicada. Dá certo. Doutora, eu queria agradecer demais aí a sua gentileza de tirar um tempinho para conversar aqui com a gente, dar essas dicas aí tão preciosas para os pais. A gente está vivendo um momento muito delicado ainda de pandemia. Então, as crianças, elas passam muito tempo também em casa e acabam atacando a geladeira e, com certeza, isso vai prejudicar no futuro, com muitos casos aí para a senhora resolver no consultório. A gente já imagina aí como é que não vai ser essa confusão. Então, vamos tentar aí amenizar isso escovando, né? Que aí ajuda bastante já no seu trabalho, né? Verdade. Obrigada. Muito obrigada. Uma ótima noite para a senhora. Obrigada, você também. Olha, conversamos aqui com a doutora Patrícia Bertes, ela que deu aí dicas preciosas para a gente em relação à escovação das crianças. A gente que tem filhos sabe como é difícil, viu?
manter esse hábito tão saudável. E eu vou